Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula. Eu sou Viviane, a professora de vocês, aqui pelo Centro de Mídias. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso componente Fenômenos Físicos e Interpretação de Gráficos. Estamos começando a nossa semana de estudos intensivos. Nós teremos 2 vídeos essa semana, gravaremos 2 vídeos. E essa é uma introdução aqui que eu estou fazendo, porque vocês vão ver um vídeo aí na parte 1, que a gente já viu anteriormente. A gente falou um pouquinho sobre vários gráficos, né? Várias funções, tanto do movimento, o estudo do movimento uniforme, né, e do retilíneo uniforme, quanto de alguns gráficos aí do setor financeiro. E a gente vai fazer uma outra aula também ainda essa semana, contando para vocês como é que a gente poderia ter resolvido algumas tarefas que ficaram aí para vocês no aplicativo, tá certo? Bons estudos para vocês, anotem nos seus diários de bordo aí e estudem, se organizem com seus colegas aí da sua escola. Até já! Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para a nossa aula. Eu sou Viviane, a professora de vocês, aqui pelo Centro de Mídias. O nosso componente Fenômenos Físicos e Interpretação de Gráficos. Aí na telinha para vocês, nosso diretor está colocando o nosso slide de apresentação. Nós estamos na nossa segunda aula da semana. Já fizemos uma aula de sistematização e essa é a nossa última aí da atividade 1. Então nós tivemos aí 6 aulas de desenvolvimento, né, onde a gente fez experimento. Lembra do experimento? Era um tubo de óleo com uma gota d'água movimentando, né? E a gente percebeu que tem as características do movimento retilíneo uniforme, né? E a gente vai retomar essas coisas hoje. E para acabar a atividade aí, a nossa sistematização, a nossa segunda aula nós vamos então ver como que fica a produção de relatório científico. Lembrando que a gente vai ter outros experimentos, então é bom que vocês já criem um jeito aí, né, de como fazer um relatório, tá bom? Então olha aí para nossa telinha, nosso slide de apresentação. Nós estamos aqui no aprofundamento matemática conectado, né, um aprofundamento puro com 4 professores. Eu sou uma dessas professoras com fenômenos físicos e interpretação de gráficos. Nossa unidade curricular é a educação financeira sustentável. Enfim, nós temos aí as habilidades para você, professor, que nos acompanha, né? Fazer as anotações e os devidos registros. É a habilidade 101 e a habilidade 301 do currículo de Natureza e Tecnologia, tá bom? Só que a gente pode relembrar de novo aí na nossa telinha um objeto de estudo, a gente já está cansado até de saber, né? A gente está integrando aí cinemática, que é o estudo do movimento com velocidade, espaço e tempo, né? Apenas essas 3 grandezas nesse primeiro momento. E falando das funções de primeiro grau, que são aquelas funções que têm 2 letras e todos os expoentes aí é de primeiro grau, tá bom? Expoente 1. E hoje o nosso objetivo aí é elaborar um relatório científico referente à construção experimental aí sobre o movimento da gota d'água no tubo de óleo. Então, vou mostrar para vocês um passo a passo de como a gente pode fazer essa experimentação, quer dizer, esse registro, tá certo? Então, sempre que a gente faz uma prática experimental, a gente faz um relatório científico, tá bom? Um relatório, essa palavra relatar é contar mesmo, de maneira sucinta, de maneira que outras pessoas possam consultar esse documento e reproduzir, né, se for o caso, essa prática, ou compreender de onde você tirou essa sua prática, essa sua experimentação. E a gente tem que atrelar isso a alguma teoria que pode existir aí eventualmente, que possa existir eventualmente, tá bom? Olha aí para nossa telinha, ó. Eu vou dizer então o que é um relatório científico. É uma produção objetiva, pessoal, tem que ser sucinta. É bem objetiva, não pode ficar aí enchendo linguiça como a gente fala, tá? Então ele deve descrever, tem que ser objetivo, descritivo, né? Descrever procedimentos investigados a partir de uma prática experimental e esta coisa que é muito importante, ó, consultas de referenciais teóricos. Então, trata-se do registro de eventos com descrições, coletas de dados, interpretações, justificativas e conclusões. Então, pessoal, você precisa atrelar essa prática experimental a alguma teoria, tá certo? Algum referencial teórico. Ou você está criando uma teoria nova e você experimenta para ver se dá certo, ou você reproduz, né? Você vê a teoria que tem, alguém já fez, consulta e faz o experimento para ver se é verdade ou não.
tá certo? Para você, é uma prática de investigação, lembrando aí do nosso eixo, onde você vai tornar verídico ou não uma teoria, tá bom? Vai confirmar, vai confrontar, vai escrever uma teoria nova e você precisa experimentar e o relatório é este registro, tá bom? Olha aí na nossa tela, os nossos relatórios científicos têm que ter aí alguns tópicos. Claro que a gente está falando aí de um relatório no nível de ensino médio, tá? Então, no nosso nível aqui, né, de educação básica, a gente vai escrever isso daí, mas só que tem relatórios muito mais pormenorizados, né, com muito mais tópicos aí. Então, olha lá, um relatório tem que ter um título, objetivo, materiais utilizados, um referencial teórico, né? É o que a teoria, o que os estudiosos, o que a ciência está mostrando já, está dizendo, né? Sobre este fenômeno que você está consultando aí. Tem que colocar os procedimentos, como que você está criando essa prática, os dados experimentais, que é a coleta do que você fez, né? E as conclusões e a bibliografia. Eu vou contar para vocês o que deve conter em cada um deles, ó. No caso do título, pessoal, ó, o título você pode determinar uma capa para isso, tá? Então, não ser uma folha só para isso. Então, nessa folha de entrada do seu relatório, você coloca lá algumas coisas que identifiquem o seu experimento. Então, olha aí na tela, ó, ela deve conter, né? Esse título deve conter a identificação do seu documento. Pode, inclusive, determinar uma página para essa identificação, onde você coloca o título, o nome do autor, a escola, a data, né? É importante você colocar a data, viu, pessoal? Porque esse experimento pode ser que outras pessoas queiram consultar esses registros e fazer novamente. E lembrando que a ciência, ela tem uma cultura, né? Tem coisas que servem para este momento, mas que futuramente pode ser que não sirva mais, né? Um exemplo que a gente pode dar para vocês é que na ciência, durante muito tempo, as pessoas diziam que a luz era uma onda magnética, outros diziam que era um corpúsculo, né? Demorou-se aí décadas, né? Para as pessoas provarem que a luz pode ser tanto onda quanto um corpúsculo, tá certo? Então, dependendo das construções tecnológicas, a ciência também vai avançando. Então, a data é importante para as pessoas situarem aí o contexto em que você está fazendo esse experimento, tá bom? Coloquei na telinha para vocês um exemplo de uma capa aqui que eu mesma fiz, ó. Lá em cima você pode colocar o nome da sua escola. Coloquei aqui Centro de Mídias de Educação de São Paulo. Eu não coloquei o meu nome, mas você aqui imediatamente embaixo do nome da escola você coloque o seu. É ali que você vai se identificar também, tá certo? No meio aí eu coloquei o título do experimento, né? Movimento de uma gota d'água em um tubo de óleo. Este é o título do experimento que a gente fez. E embaixo eu coloquei o lugar, né? São Paulo. E a gente fez o experimento mais ou menos em março de 2022. Então, aí nesta capa você pode acrescentar também o nome do seu professor, né? Se você quiser, a sua série, né, para deixar bem identificado. Então, o título com a identificação, né, ele tem que dar a identidade aí do seu experimento, tá bom? Continuando aí, o outro tópico, ó, o objetivo. O que tem que ser? O objetivo tem que ser objetivo mesmo, rápido. Eu tenho que ler e já entender do que se trata. Veja lá, ó, deve-se conter resumidamente a intencionalidade do experimento, né? A finalidade, para que você está fazendo esse experimento. E a gente começa geralmente com um verbo, ó. Então eu vou investigar, né, o movimento de uma gota d'água dentro de um tubo de óleo, né? Ou analisar, né? Coletar dados, né? Certificar, né? Averiguar, conhecer, essas coisas, tá? Então seja sucinto, use verbos aí para começar e deixe claro para quê, qual é a finalidade desse seu experimento. No nosso caso, a gente queria fazer uma investigação, né? Então, investigar este movimento aí, para ver se é verdade que o movimento retilíneo uniforme tem essas características, que a gente já conhece teoricamente, tá bom? Continuando, olha lá, também vocês têm que colocar os materiais, e aqui vocês têm que colocar a quantidade de materiais e eventuais particularidades. Por exemplo, ó, uma mangueira transparente com comprimento maior que 1 metro. Então,
você tem que pôr a quantidade e veja, você tem que dizer que é transparente, não pode ser qualquer mangueira, né? E também não pode ser o tamanho que você achar legal. Então, aqui é bem específico. Então, nos materiais, quando você coloca, de preferência em tópicos, né, para ficar fácil para você fazer uma leitura, então tem que especificar. Por exemplo, 2 rolhas, né, de vinho, poderia ter colocado, né? Uma caneta esferográfica para fazer marcas, né? Uma trena e tudo mais. Então, essas coisas a gente tem que colocar aqui nos materiais. Tem que colocar todos, tá bom? Então, lembrando aí do nosso experimento, coloque todos. Então, visualize aí 2 rolhas. Eu precisei de caneta? Precisei. Eu precisei de ter uma tabela para anotar? Coloca lá uma tabela e tudo mais, tá? Então, lembrem-se, vocês podem voltar aí nessa aula, né, que vocês podem achar aí no YouTube ou no repositório do CMSP e reveja os materiais que a gente utilizou, tá bom? Continuando aí, ó, e o referencial teórico. Aqui eu vou gastar um tempinho com vocês para retomar algumas coisas que vocês podem acrescentar. Ainda na aula anterior, que a gente já fez essa semana, na sistematização 1, eu já contei um pouquinho das coisas que você pode pôr. Então, o referencial teórico é a pesquisa bibliográfica, é o estudo que você faz, né, que apresenta os fundamentos teóricos que descrevam estes conceitos que você está experimentando, né? E de preferência você começa a associar a sua prática com a teoria, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você começou desejamos então, né, estudar o movimento da gota de óleo dentro de um tubo, da gota de água dentro de um tubo, e espera-se então que essa gota varie espaços iguais em tempos iguais, né? E que o tubo esteja totalmente reto, porque conforme a teoria, né, essa gota, para ter um movimento retilíneo uniforme, a trajetória tem que ser reta, né? O fato da gente ter utilizado o óleo é para a gente se certificar, né, que o movimento vai ser uniforme aí por causa da viscosidade. Então, vocês podem escrever essas coisas, darem uma pesquisada. Eu trouxe aí, ó, os 2 slides da aula anterior para vocês relembrarem, ó. Lembrem-se, essas coisas vocês podem usar aí como referencial teórico para colocar no relatório de vocês. Não exatamente como eu estou colocando aqui, viu, pessoal? Isso é uma prática que você tem que escrever, tem que ser autoral. Não vale fazer cópia, tá bom? Então, podemos definir o movimento com a mudança de posição de um corpo no tempo, a partir de um observador. Então, depende de quem olha, um corpo pode estar em movimento ou não, né? E o movimento é definido com o deslocamento, né? Você olha no relógio, passou o tempo e a pessoa, ou o corpo, ou a gota se deslocou, mudou de posição, está em movimento. Se por acaso passar o tempo e não mudar a posição, o corpo está em repouso, né? Você pode escrever essas coisas. Quando essa relação, né, no caso do movimento uniforme, quando essa relação de espaço, né, que é o deslocamento, né, com relação ao tempo, é sempre igual, quando a razão entre essas 2 grandezas é sempre a mesma, a gente fala então que o movimento é uniforme. E esta razão é a velocidade. Então, vamos ver, né, se a gente consegue mostrar isso fazendo coleta de dados e representações matemáticas. Essa é a proposta aqui, tá bom? Olha a nossa telinha, ó. A gente sabe também que essa relação tem que ser sempre em linha reta e por isso esse movimento aí é chamado de retilíneo uniforme. Retilíneo vem de linha reta, uniforme vem de distâncias iguais, tempos iguais, né? A velocidade é a mesma. O móvel não acelera, não breca, né? Não sobe nem desce, né? Tá sempre do mesmo jeito. Se tá subindo, continua, se tá descendo, continua, né? Mas sempre da mesma maneira, tá bom? Continuando aí, ó, também pedi para vocês anotarem este slide, deixar aí para vocês essa coisa que eu coloquei em tópicos, mas aí no relatório de vocês tentem escrever na forma de texto, tá bom? E não de tópico. Isso aí é só um lembrete, ó. A gente sabe pela teoria, né? E a gente quer mostrar, através da prática experimental, que a trajetória no movimento retilíneo uniforme tem que ser em linha reta, a velocidade é sempre constante, ou seja, o móvel desloca espaços iguais em tempos iguais,
A aceleração é nula, né? O que é aceleração? A gente vai ver na atividade 2. É quando você muda a velocidade. Então, suponha que você está num carro. Ó, a câmera 3 aqui comigo. Suponha que você está num carro, né? Se você pisa no seu acelerador, o que acontece com o seu velocímetro, né? Ele vai aumentando, a velocidade varia. É isso que é aceleração, né? É quando você pisa no acelerador, a sua velocidade varia. Quando você pisa no seu freio, a sua velocidade também, né, varia, só que reduzindo. A gente fala que frear é a mesma coisa que desacelerar. Então, a grandeza que muda a velocidade, né, é chamada de aceleração. No caso aqui do movimento retilíneo uniforme, como o móvel não vai, né, andar com velocidades maiores ou vai brecar, nada disso, então não tem aceleração. E, portanto, a gente fala que no MRU, movimento retilíneo uniforme, a aceleração é nula, é zero, não tem, tá bom? É legal que você coloque isso aí no seu relatório, porque na próxima atividade a gente vai incluir essa grandeza aí do movimento. Vamos mexer nas velocidades, tá bom? E os gráficos vão mudar, as relações vão mudar, tá bom? Ó, volta aí para a nossa telinha, por favor. Então, vamos lembrar de novo que o nosso componente é estudo de gráfico, portanto, a gente pode dizer também que a representação gráfica ST. O que é isso? Espaço em função do tempo, é assim que a gente escreve, né? S de T é sempre uma reta. Então, a gente pretende aí representar esse movimento coletando distâncias e tempo e quando colocarmos no gráfico tem que dar uma reta. Essa é a nossa hipótese, é isso que a teoria está dizendo. E a gente vai confrontar, vai ver se vai dar certo, tá bom? E a representação gráfica da velocidade, ó, V de T, é uma reta horizontal. Significa que não muda conforme o tempo. Então, vocês vão calcular essa relação de espaço e tempo, você vai ter um número. E tem que, se você estiver montando uma tabelinha, esse número tem que ser sempre igual. E a tabela vai dar uma reta deitadinha, horizontal, tá bom? Essa também é a nossa hipótese, é o que diz a teoria. Quando você fizer o experimento, tem que ficar assim. Se não der certo, você vai ter que explicar lá na conclusão. Ó, a função horária dos espaços, né? Veja que função é uma expressão algébrica. Horária vem de tempo e espaços vem das posições. Então, ó, a expressão algébrica que relaciona, né, o espaço e o tempo, ou seja, o movimento, ela é sempre do primeiro grau. Então, são sempre duas letras, um espaço e o outro é o tempo, e os expoentes é sempre um, tá bom? É isso que significa. A gente viu também na aula passada que o coeficiente angular, ou seja, o número que acompanha o t é a velocidade, é o quanto vai aumentando conforme passa o tempo, né? E o termo independente, o número que está sozinho na expressão algébrica, ele é a posição inicial, é onde começa o movimento. Às vezes é zero e às vezes você começa o movimento a partir de uma posição já na frente, como o taco de quando você estava jogando lá o golfe, né, o exercício do golfe, a segunda tacada começou na posição 2. Então, isso também tem que aparecer na expressão algébrica. Beleza? Bom, e outra coisa que é muito importante que vocês têm que fazer aí no relatório de vocês, nós fizemos aqui na aula. Quando vocês construírem o gráfico da velocidade, vocês vão ver que vai dar uma reta horizontal. A gente já fez isso, né? Então, você só vai ter que sistematizar e pôr no relatório. E aí a gente viu que se você calcular a área aí do gráfico, que é um retângulo, você vai ter a posição do móvel, quanto que ele andou, né? Conforme passa o tempo. Se você calcular a área até 2 segundos, você tem o quanto ele deslocou em 2 segundos, né? Se você calcular em 3 segundos, você tem a área aí, o espaço que ele andou em 3 segundos. De qualquer maneira, basta calcular a área. Na próxima atividade, pessoal, eu vou dar aquele spoiler já, o gráfico não é um retângulo bonitinho, porque vai mudar, a reta não vai ficar assim, né? No próximo, ela vai inclinar, ou para cima ou para baixo. De qualquer forma, a área aqui vai dar uma figura que não é retângulo, que você vai poder calcular fazendo pela área do trapézio ou pela área do triângulo mais um retângulo, a gente vai ver isso, tá?
tá bom? Então, vale a pena vocês sistematizarem isso com bastante cautela e ter propriedade dos estudos que vocês estão fazendo. Se você tiver dúvida, volte nas aulas anteriores. Então, tudo que você precisa para criar esse seu relatório, a gente fez na aula, tá bom? Ao longo das nossas 6 aulas aí, eu fui explicando passo a passo e incrementando coisas aí que eu sabia que ia chegar esse momento, tá bom? De sistematizar. Então, olhando aí para a telinha, mas para finalizar aqui a parte de teoria, no SI, espero que vocês se lembrem o que é SI, é o Sistema Internacional de Unidades, e segundo o Sistema Internacional, quando a gente usar metros aí para as expressões, para as escritas, o espaço, né, nas expressões, na escrita, ela tem que vir em metro, né? Então, se por acaso tiver em centímetro, você transforma em metro, né? Lembrando que cada metro tem 100 centímetros. Ou se tiver em quilômetros, você volta para metro, lembrando que cada quilômetro tem 1000 metros, né? Então, você tem que fazer essas conversões por regras de 3, né? Ou por proporcionalidade. E o tempo tem que estar em segundo, né? Tá certo? Porque faz mais sentido aqui, quando a gente fala de corpos de um tamanho que a gente consegue visualizar, metro é compatível com segundo, né? Normalmente as coisas que a gente está estudando, o movimento que a gente está estudando, os corpos deslocam metros em segundos ou, se for um pouco mais rápido, quilômetro por hora, tá bom? Então vocês têm que arrumar aí essas grandezas para colocar nas nossas expressões. Continuando aí, ó, a gente vai para o próximo tópico, que é um procedimento. O que tem que ter no procedimento? Ó? Relatar, né, descrever passo a passo da construção aí, como foi que você montou esse experimento. Se possível, você pode até colocar fotos, imagens, desenhar, né? Se você for bom aí, você pode, se você tiver habilidade com desenho, desenha aí a prática que você está fazendo, tá certo? É preferível que seja relatado em tópicos para facilitar a leitura, caso seja necessária uma reprodução posterior. E aí eu dei um exemplo, ó. Como que eu comecei, né? Faça marcações na mangueira com a caneta hidrográfica a cada 10 centímetros, partindo de uma das extremidades, né? Feche uma das extremidades com uma rolha, né? Se precisar, adapte a rolha, né? Para caber aí na mangueira que vocês compraram, né? Depois, introduza óleo no tubo até a altura de 1 metro, né? E aí você dê segmento, fecha a rolha. Aí você tem que falar como que você vai medir, né? Como que você fez as medições. Tudo é aí no procedimento, né? Coloque o tubo na forma vertical, marque o tempo, né? Cada vez que a bolha passar por uma das marcações de 10 centímetros, registre na tabela, tem que escrever todas essas coisas aí no procedimento para que as pessoas que vão reproduzir entendam. Pessoal, o legal é que vocês façam o relatório e leia, dê para um colega ler para ver se ele entendeu, né? Dê para uma pessoa que não fez o experimento para ver se ele consegue entender como que faz, tá bom? E aí os dados experimentais é tudo aquilo que você conseguiu coletar, né? Daí dessa prática sua. Então, ó, apresentar claramente os dados experimentais obtidos. Aqui você pode usar tabelas, gráficos, imagens, fotos, textos explicativos. Então, nós temos aí o exemplo, ó, a gente coletou dados, né? Então, a gente fez aí 10 medições de tempo para cada marcação, anotamos na tabela, vocês têm que colocar isso aí, tá bom? Coloca essa tabelinha e escreva como que você fez, né? No final aí, ó, coloca a outra tabela. Depois que você tem que colocar um texto aí, né? Colocar o título na tabela, né? Depois que você fez as medições de espaço-tempo, você calculou a velocidade fazendo a divisão do espaço pelo tempo, fazendo a próxima tabela, que é essa daqui a gente fez, né? E depois vocês podem colocar aí os gráficos também das duas tabelas, tá bom? O gráfico aqui dessa tabela, usando só o espaço e o tempo médio, né? Vou pedir para o meu diretor me colocar aqui para eu mostrar aqui na tabela, que eu estou sem a canetinha. Então, vocês podem colocar em um eixo o espaço e no outro eixo o tempo, mas vocês podem usar o tempo médio, tá bom? Vai colocando o tempo médio, vocês têm que achar aí o gráfico que é uma reta. Como a teoria está dizendo, o gráfico tem que ser uma reta. Claro que salva algumas coisas de leitura, vai dar um ponto, assim, mais ou menos alinhado aí, né?
mas vai dar, assim, um pouco alinhado, tá bom? Depois com esse, daqui você faz essa tabela, já faz o gráfico e bota aí. Com essa tabela aqui, ó, você vai fazer o gráfico de V por T, né? É a razão entre o espaço e o tempo, vai usar aqui, então, as unidades de espaço e tempo, as partes de baixo aqui. Então, no eixo da velocidade, bota esses dados, no eixo do tempo, bota esses dados aqui. A velocidade fica vertical e o tempo horizontal. Isso daqui vai ter que dar uma reta assim, né? E como você disse lá na teoria, que a área sobre o gráfico tem que dar igual ao espaço percorrido, você pode calcular, né? Ao longo do tempo aqui, sei lá, ó, ao longo de 107 segundos, com a velocidade que você achou ali, né? Base vezes altura vai ter que dar 1 metro, que foi o tamanho da mangueira. Você tem que fazer esse cálculo, tá bom? Botar aí nos seus resultados aí que você fez, tá bom? Então, dados e resultados são essas coisas. Você pode colocar a coleta de dados e um tópico só para os resultados, escrevendo aí os seus gráficos e fazendo as comparações, beleza? Agora chegou a vez da conclusão, ó. Aqui na conclusão, pessoal, você tem que... É uma das coisas que mais vale ponto aí em relatório científico, tá? Então, olha lá. A partir da análise dos dados, deve-se apresentar uma conclusão acerca do experimento realizado. Aqui eu pulei, pessoal, ó, aqui tem os dados experimentais, mas tem mais um tópico aqui, onde você vai colocar análise de resultados. Você pode colocar ali mais um tópico, tá? E aí depois você conclui. Então, olha lá, você deve apresentar uma conclusão acerca do experimento realizado. Em alguns casos, olha, preste atenção, essa conclusão pode ser parcial, não definitiva e pode se transformar em hipóteses para a realização de outro experimento, né? Ele visa esclarecer algum ponto controverso, discordante do resultado esperado ou pouco claro. Enfim, que impossibilita fornecer uma análise exclusiva. Aqui para mim na câmera 3, ó. A conclusão, às vezes você vai concluir, como você está fazendo uma análise ou uma investigação, você vai comparar a teoria com o experimento. Às vezes você vai falar, ok, deu certo. No meu caso aqui, quando eu fiz com vocês, deu tudo direitinho. De fato, a velocidade deu mais ou menos igual, né? A reta da velocidade ficou de fato horizontal. A reta do espaço e tempo também ficou reta, né? Então, essas coisas você pode comentar aí, né? De fato, daqui um pouco eu vou dar um exemplo. Mas caso não tivesse sido assim, pessoal, você tem que colocar aí na conclusão, né? Então, há uma controvérsia, né? A gente percebe que não é bem assim, a teoria está dizendo isso, mas a prática experimental não aconteceu, aí você pode levantar uma hipótese, provavelmente pode ter sido isso, podemos fazer uma nova prática para melhorar, fazendo um reparo assim assado. Então, na conclusão, você pode escrever essas coisas, tá certo? É aqui que você vai determinar. Se por acaso a prática de vocês não ficou do jeito que é esperado na hipótese, você pode discutir, não tem problema, porque nem sempre que dá certo, tá? Você está fazendo um experimento, então você está tentando ver se dá certo ou não, tá bom? Se não der certo, você vai ter que escrever aí na conclusão os motivos pelos quais ou aquilo que não está de acordo com a teoria e que você vai precisar experimentar mais uma vez para ver, corrigindo esses erros, para ver se dá certo, tá? Eu coloquei na telinha para vocês um exemplo de conclusão, ó. Com essa prática experimental, podemos observar que, de fato, o deslocamento da gota de água dentro do tubo de óleo expressa o movimento retilíneo uniforme. Visto que a cada 11 segundos, isso é o meu resultado, de vocês pode ser diferente, né? A cada 11 segundos, a gota se desloca 10 centímetros. Ou seja, a velocidade foi tanto, né? E aí eu coloquei todas as coisas. Salvo os erros de leitura, a gente conseguiu gráficos totalmente alinhados, retas horizontais e blá, blá, blá. Vocês podem escrever estas coisas aí, tá bom? E por fim, aí, o último tópico, você vai colocar a bibliografia. Você tem que listar aí todas as referências utilizadas para os estudos. Sites, livros, artigos, tudo você tem que colocar aí. Citações, todas as coisas que você consultou, tá certo? Então, este é o nosso relatório científico. Vocês agora podem continuar a partir daí, voltem a essa aula, reveja o que vocês podem melhorar e entregue aí ao seu professor este relatório de forma mais bem escrita que você puder.
tá bom? Lembrando que você está aí na segunda série do ensino médio, então você precisa treinar a escrita. E o seu professor vai corrigir aí os eventuais erros que tem aí, né? E alinhar com vocês, tá bom? E para a próxima semana a gente vai começar a atividade 2 e depois a gente vai fazer mais uma aula de SEI. A gente vai retomar mais algumas coisas, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês aqui. Se vocês quiserem me encontrar, vocês podem me achar lá no Instagram, Vem Pra Mate, tá bom? Aí manda para mim qualquer coisa que eu respondo. Obrigada, pessoal, e até a próxima.